Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por ter separado esse tempo para estar aqui comigo, para nós estudarmos mais um pouquinho da preciosa Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com você sobre lugar seguro. A gente procura sempre segurança, né? O ser humano, de certa forma, tem sempre procurado segurança. Mas um dia eu ouvi um casal de missionários que esse casal morava em Santos e eles estavam se mudando para o norte para trabalhar ali numa região muito inóspita, muito difícil como missionários. E eles disseram uma frase que marcou muito o meu coração: o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. Isso me marcou demais. E eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida, da minha história. Davi, ele foi um homem que sentiu essa certeza no coração dele, que teve essa certeza em muitos momentos da vida dele. Ele era perseguido implacavelmente pelo rei Saul. E ele está no deserto com os seus homens, próximo de uma cidade chamada Keila. Diz que era uma cidade murada, fortificada, mas os filisteus iam contra Keila. E ele consulta o Senhor se deveria ajudar aquela cidade. E ele tem uma resposta positiva e ele vai e luta contra os filisteus, ajudando Keila. E ele está ali naquela cidade, né, junto com o pessoal que ele tinha socorrido, e Saul fica sabendo. E como é uma cidade murada, era um lugar de certa forma que Davi não podia escapar. E Saul vai para Keila. E Davi fica sabendo. E ele então pergunta para o Senhor: Senhor, Keila vai me entregar nas mãos de Saul? E Deus diz que sim. Então ele sai de Keila, foge de Keila. São muitas as lições que eu aprendo, né, aqui nessa história. Davi, ele vivia cercado por inimigos internos, externos, né? Os filisteus, eram o rei Saul e também falsos amigos que ele tinha ajudado. Isso aí é fora da nossa realidade hoje? Infelizmente não. Os nossos antepassados enfrentaram leões. Hoje vivemos também em ambiente hostil. Os leões são outros, né? É ameaça de desemprego, são pessoas que a gente confia e que nos traem, é economia, é política, são situações críticas, pessoas que te criticam por mais que você se esforce, inveja. Mas assim como o lugar seguro de Davi, né, mesmo cercado por tantos inimigos, era Deus, o nosso também é Deus. E eu aprendo com Davi a sua intimidade com Deus. Senhor, devo socorrer Keila, devo lutar contra os filisteus. Senhor, Keila vai me entregar. E Deus vai falando, vai respondendo, né? E ele vai escolhendo as suas lutas. Não é qualquer luta que ele enfrenta. E ele vai pedindo ajuda, orientação de Deus. E é isso, né? Em tempos hostis temos que guerrear, porque se não guerrearmos, seremos as vítimas. Essa é a verdade. Mas nós temos que pedir orientação de Deus, ter sensibilidade para saber escolher nossas lutas. Davi, ele lutou contra os filisteus, mas não lutou contra o rei Saul. Ele tinha, inclusive, teve condições uma vez numa gruta de ter matado o rei Saul, mas ele não fez. Ele tinha temor a Deus, Davi, e ele sabia que o rei Saul tinha sido ungido por Deus e não seria ele que deveria matar o rei Saul, né? Então ele realmente sabia escolher as suas lutas. Uma vez eu estava muito brava com uma situação que tinha acontecido e a minha filha Débora falou: mãe, não vale a pena, você tem que escolher melhor as suas lutas.
né? Porque realmente tem gente que gosta de provocar, gente que cutuca gente com vara curta, né? Gosta de ofender, mas nem toda luta a gente deve enfrentar, nem toda luta a gente deve estar pronta para guerrear. A gente tem que saber escolher, pedir orientação de Deus, ser sábio, né, na escolha das nossas lutas. Que Deus nos dê sensibilidade, né, também para entender quem que é realmente nosso amigo, quem é leal. Davi podia estar tranquilo, né? Ele tinha defendido Keila, ele estava ali, todo mundo amigável com ele, né? Mas ele sabe que o rei Saul pode chegar lá e ele pergunta: Keila vai me entregar? E Deus diz que Keila entregaria, apesar dele ter ajudado Keila. E a gente vive assim, às vezes, né, no meio de pessoas ingratas, pessoas difíceis, até traiçoeiras, e a gente tem que ficar sempre atento, né? Sempre atento. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ter ajudado alguém e ser traído, né? Mas a gente tem que relevar. Não podemos esperar nada de quem nada pode nos dar, não é verdade? Não é por causa de uma traição que você vai se adoecer por criar raízes de amargura. Perdoe. Perdão é um livramento. E continue fazendo bem, mesmo para quem te traiu, porque a gente fazer o bem para as pessoas, né? E eu digo isso não só para você, para mim também, né? Quando eu escrevo, quando eu falo com vocês, eu estou aprendendo. Fazer o bem tem que fazer parte do meu caráter, não para receber retorno. Davi ajudou Keila, né? Não para ser socorrido por ela, protegido por ela, porque fazia parte do caráter de Davi. E ele teve sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então eu aprendo tanta coisa, né? A intimidade que Davi tinha com Deus, a sua sensibilidade de ouvir Deus respondendo, e ele escolhendo as suas lutas, sempre com temor a Deus. O rei Saul era um rei ungido por Deus, então ele deixava o rei Saul quieto, né? Ele sabia escolher as suas lutas. Que a gente também possa aprender isso. E saber no nosso coração aquela certeza que Deus é o nosso lugar seguro, é só Ele, não importam as circunstâncias, o tanto de perigo que você enfrente, né? Nenhuma arma, nenhuma palavra prosperará contra você, porque Deus está conosco, Ele é o nosso lugar seguro. Temos que fazer a nossa parte até onde os nossos braços alcancem, com a certeza que nós somos frágeis, limitados, nossos braços não alcançam grande coisa, mas em todo tempo Deus é a nossa segurança. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, que conta essa história, essa passagem de Davi, né, livrando a cidade de Keila, tem um texto muito interessante aqui, que fala assim, que Davi sai de Keila, mas continua sendo perseguido por Saul. No final desse capítulo, versículo 26 a 29, diz que Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens da outra. Nesse momento, Davi estava sem escape, né? Ele estava realmente numa situação de perigo. E apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Davi estava numa arapuca. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram nossa terra. Pelo que Saul então desistiu de perseguir a Davi no último instante, né? E se foi contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Olha só, Pedra de Escape. Você já sentiu Deus colocando você, abençoando você, tanto uma pedra de escape para você em situações de aflição, de perigo? Eu já. Eu prestei um concurso de 5 provas. 3 delas, nós tínhamos uma lista para cada prova. E, do nada, a banca examinadora mudou a lista que tinha sido aprovada de antemão para outras listas, para 3 listas diferentes. Interessante que foram 3 listas
bem complicadas, bem fora, inclusive, do assunto do concurso. Eu hoje, olhando para trás, eu até entendo porque foi feito isso. Mas em cada uma dessas listas, Deus permitiu uma pedra de escape. Eram 10 pontos. E havia o sorteio. E nesse sorteio, nas 3 provas, caíram minha pedra de escape. Os temas que eu trabalhava, os temas que eu era muito experiente, né? E nas 3 listas, bem estranhas, essa pedra de escape aparecia no sorteio de uma forma miraculosa. Ao ponto de um membro da banca falar para mim: você tem muita sorte. E eu disse: eu não tenho sorte, eu tenho a bênção de Deus. Interessante que na véspera do concurso, eu tinha estava estudando a Bíblia, estava lendo, e exatamente eu tinha lido na véspera do concurso esse texto, que está lá em Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu nunca tinha reparado nesse texto. Eu só fui reparar nesse texto na véspera desse concurso. E eu creio que era Deus me alertando, Deus me avisando. E Deus me protegeu durante todo esse concurso. E eu tirei a nota máxima. Esse é o nosso Deus, Deus em quem nós podemos confiar, é o nosso lugar seguro. Nenhuma arma, nenhuma palavra contra nós prosperará. E eu digo isso para que todos vejam, creiam, considerem, juntamente entendam que eu passei no concurso porque a mão do Senhor estava comigo. Ele é o meu lugar seguro. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, no final diz que Saul buscava Davi todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. É Deus na nossa história. Eu não sei quantos leões você tem enfrentado, quais tipos de leões, quais lutas difíceis você tem enfrentado, mas como Davi, vamos nos apoiar, vamos buscar os cuidados de Deus. Ele é o melhor lugar para a gente estar, dentro da sua vontade, dentro da sua proteção. Deus é o nosso lugar seguro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e que você esteja em todo o tempo buscando o Senhor que é o nosso lugar seguro. Ele é a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Que bom nós estarmos sob a sua proteção, sob os seus cuidados. Um grande abraço, fica com Deus, nosso lugar seguro, e até a próxima, se Deus quiser.